Vamos ver se deu, Cris. Oi! Hoje deu certinho. Que bom! Tudo bem? Tudo, os pequenos estão acordados aqui ainda, então talvez As minhas também. Então talvez tenha uma invasão dos pequenos. Sim. Ó, o pessoal está entrando. Sim. Eu tô com meus meninos aqui. Oh. Fazendo a chovendo. Que bom que hoje deu tudo certo com o horário. Deu tudo certo. A luz tá boa, Flávia? A luz aqui? Tá um pouquinho escuro. Pois mas dá pra te ver bem. Eu vou acender Vou só baixar mais no uma alto. Vamos ver agora. Ficou bom. Ainda tá escuro, né? Vamos ver qual que é a melhor luz para todo mundo enxergar. Acho que agora tá melhor. Essa tá. Legal. Então, Cris, conta pra nós como foi entrar nesse mundo da doulagem e como que tu percebe hoje a importância da doula, né? O processo todo da gestação, parte do nascimento. Foi bem engraçado, porque eu já sou doula há 9 anos, né? E na época que eu comecei, ninguém sabia o que era doula. Então a gente chegava lá no hospital, eu chegava lá com um casal e nenhum médico sabia o que era doula. As recepcionistas, então a gente tinha que explicar, falar o que era. Agora é bem peculiar, porque a gente chega, todo mundo já sabe. Já sabe o que é doula, a gente não tem mais que ficar explicando, né? Apesar de que as pessoas ainda confundem muito o papel da doula. Então, o pessoal confunde muito com o papel da enfermeira obstetra. Tem gente que tem preconceito, que não gosta, que acha que a gente vai estar lá para atrapalhar. Ou tem gente que acha que ser doula é só ir lá, pegar na mão, né? E falar, você consegue e tal. Então, eu vejo muita mudança nesses 9 anos, mas eu ainda sinto uma certa resistência dos profissionais. Principalmente, acho que hoje, do pessoal da enfermagem, assim. Acho que os médicos, a gente vê resistência, né? Mas eu vejo mais ainda do pessoal da enfermagem. Então, E como tu vê o papel do pediatra, principalmente, quando está o processo do nascimento, a doula? Então, uma das coisas que a gente conversa com os casais é o que eles querem para o parto, né? Então, não necessariamente a gente tem que fazer um plano de parto, o casal tem que fazer um plano de parto, mas a gente sempre conversa o que eles querem. E aí o pediatra é muito importante, porque depende do pediatra, né? Para a gente poder fazer a hora de ouro, para poder deixar esse bebezinho mamando no colo, tanto parto normal quanto cesárea, para fazer, tipo, a vitamina K no colo, o bebê mamando. Então, a gente conversa muito com os casais e, geralmente, é tranquilo algumas coisas, né? Então, a gente consegue botar o bebê logo com a mãe, mas é difícil a gente conseguir fazer aquela 1 hora completa. Então, o pediatra na sala de parto, ele é muito importante e é muito importante a gente ter um bom relacionamento com os pediatras, né? Porque eu sempre falo, se a gente chegar batendo de frente com qualquer profissional da sala de parto, vai ter problema para esse casal. Então, faz toda a diferença. O profissional já tem um olhar mais humanizado e não vê aquilo como uma coisa assim, o casal está inventando coisa, ou a doula está inventando coisa, Por exemplo, quando tu estás lá de plantão, é muito mais fácil, porque tu já tem essa linha humanizada. Então, é uma coisa assim. Foi um processo para mim também de construção, porque há 5 anos atrás eu também não conhecia a importância da doula, né? E hoje eu considero que a doula é um escudo protetor, é quase um superpoder que a família tem para evitar
A violência pediátrica é a própria violência obstétrica. E eu penso ainda que muitos médicos enxergam a doula como um empecilho, digamos assim, pois ele se sente coibido mesmo de fazer coisas que ele faria caso não tivesse a doula. Sim. Isso a gente fala sobre violência obstétrica, né? Eu tive, inclusive, relatos de mulheres Como está o volume agora? Agora tá melhor. Agora tu voltou, Flávia. Tu tinha saído. Ir para casa. Então, eu acho imprescindível a doula no parto. As minhas duas irmãs tiveram. Uma optou por cesárea com trabalho de parto e a outra pelo parto normal. E para elas foi sensacional. Assim. É verdade, eu estava até falando, agora eu lembrei. Eu tive um casal recente que eles tiveram o primeiro bebê aqui em Florianópolis, há 3 anos atrás, e ela disse que com 9 centímetros evoluiu super rápido e com 9 o médico de plantão entrou e fez diversas intervenções e ela acabou tendo, se não me engano, inclusive episiotomia e tal, e ela sentiu que nada daquilo tinha sido feito com uma indicação. E ele não conversou, explicou para ela, né? E ela criou um trauma muito grande em relação ao parto. E ela falou para mim, nossa, Cris, o parto foi tão bom e aquele final me gerou um trauma muito grande. E aí, na primeira vez, ela já queria ter doula, mas o marido foi contra, porque ele falou, não, mas eu sou parceiro, eu vou te apoiar, eu vou te ajudar. E depois até ele viu que, por mais que ele fosse presente, que ele fosse parceiro, ele não era um profissional, né? Então, ele não estava acostumado com o ambiente hospitalar e, enfim. Aí, eles me contrataram para o segundo parto e no dia do parto dela, ela caiu no mesmo plantão. Nossa. No mesmo, e aí ela já ficou meio nervosa, e ela olhou pra mim e ela falou, não, mas Cris, eu vou confiar que eu tô contigo. E nós chegamos com 9 centímetros também,
E a gente foi para o ambiente do parto, só nós 3, então a enfermeira vinha para escutar o batimento. Eu acho que em 1 hora ela já evoluiu para o período expulsivo. Nossa, e o bebê foi super rápido. Aí a gente chamou o médico, ele veio e ela disse assim, nossa, foi totalmente diferente. Não teve puxo dirigido, não teve episiotomia, não teve nada de intervenção. Assim, ela ficou tão realizada. E ela mesma fala, Cris, era a mesma maternidade, o mesmo obstetra. A única coisa que mudou é que a gente tinha doula. Então... Até tem um comentário que acho que é de uma paciente tua, Cris. Cristiano. Foi, o Cristiano. Não é que a cesárea não deva ser feita, mas ela tem indicações reais e a gente não pode aproveitar a insegurança da família para fazer uma cesárea. Ele é cirúrgico, tem mais risco para a mãe, né? Riscos para o bebê também. Então a gente precisa, essa lei agora aqui de Santa Catarina, né, que a DOSC lutou muito, a Associação de Doulas, para que a doula pudesse entrar em todos os hospitais, foi um ganho para nós, como pessoas, como família, como mães, né? E a DOSC continua lutando a favor das mulheres, porque mesmo com a lei ainda não é bem respeitada. Então, nós ainda somos barradas, por exemplo, se vira uma cesariana, tem muitas instituições que não permitem a entrada da doula, que é prevista por lei. Então, a gente vive avisando e a DOSC notifica, então elas estão sempre em cima. Existe cobrança em cima da roupa da doula no centro cirúrgico, que é outro abuso que pela lei também não pode, então é uma cobrança ilegal. Então, a DOSC está sempre lutando a favor do direito das mulheres. E nós, doulas, nosso maior interesse é isso, é que as mulheres tenham um parto respeitoso. Então, quando a gente fala de protagonismo do parto, humanização do parto, gente, eu sempre falo assim, o ambiente é o que menos importa. Então, se tem banheira, se não tem banheira, se tem pouca luz, isso é o que menos importa. Pode ser um ambiente mais lindo, como tem lá no Rio e São Paulo, né? As maternidades, nossa, parece hotel 5 estrelas. Mas não é humanizado. Por quê? Porque não respeita o protagonismo do casal, né? Não respeita o protagonismo da mulher e os desejos deles. E às vezes não é nenhuma cesárea que acaba sendo feito, né? Mas são pequenas intervenções que os casais acabam aceitando, porque é um momento que tu tá tão vulnerável, né? E realmente, assim, eu falo, a presença da doula já faz com que o médico... A doula sabe quando precisa e quando não precisa, né? Sim. Então, a gente não vai chegar e falar, não, o doutor não vai fazer isso, porque a doula não pode, né? Mas o casal sente quando a doula concorda, quando não concorda, se aquilo precisa. Então, o casal sabe, assim, também. O casal se prepara na gestação, né? Os casais não vão às cegas para o parto. Eles estudam, eles pesquisam, eles leem. Eu estou acompanhando agora um casal que o pai do bebê faz medicina na UFSC. Ele começou essa semana, inclusive estágio na parte da obstetrícia ali no CO, no centro obstétrico. E aí eu conversando com ele fala, Cris, eu não queria que fosse feito isso, eu não queria que fosse feito aquilo. Então, e eu pergunto assim para ele, por que não? E ele fala, né, não, porque as evidências mostram isso, o risco daquilo, inclusive dos cuidados do bebê, assim. E eu falo para ele, é engraçado, porque, né, tu faz medicina e tu tens essa noção. Então, a única coisa que pode fazer é fazer um plano de parto e conversar num dia com a equipe de plantão e torcer para que seja respeitado, né? Agora tem a questão que tu falou sobre a importância do respeito, né? Às vezes, assim, a gente sente a resistência da classe médica, né, em mudar coisas tão simples que não mudaria em nada o trabalho médico, mas que mudaria tanto a percepção da família em relação àquele parto. Não precisaria de dinheiro, de investimento, não precisaria nada, só boa vontade das pessoas em escutar uma vontade, né, que precisa ser hoje lutado como se fosse um cabo de guerra, né? Não vou ceder. Não, mas sabe, como se o médico fosse perder poder
se ele aceitasse o que a família gostaria. E é muito triste de ver isso, sabe? Porque às vezes a gente quer, né, fazer algumas modificações baseadas em evidências, porque como a humanização é algo que é muito perseguido, nada é feito sem estar muito bem calçado cientificamente, mas mesmo assim a resistência é grande, e mesmo o Conselho Regional de Medicina bota muito impedimento, e agora essas novas 2 resoluções impedindo o médico na sua autonomia, e a mulher também na autonomia, sobre o seu teto, né? Então é uma coisa muito difícil. Então às vezes a gente é um ponto fora da curva, e muitas vezes tu acaba tendo que silenciar e ser conivente com algumas coisas, porque senão tu não consegue trabalhar. É verdade. É muito triste, né? Agora tem o Conselho Federal de Medicina, que tem aquela resolução, então, que as mulheres basicamente não vão poder mais escolher, né? O que dentro da medicina existe mesmo, tu pode estar ciente, tu pode negar procedimentos. Se tu tiver consciente daquilo, tu assinar um termo, enfim. E agora, para aquela nota, nem pode mais, né? Então, assim, para quem que a gente está fazendo, né? Porque é o tipo de coisa que a gente já conversou, assim, se a gente for se preocupar mesmo com o bebê, começa proibindo cesárea eletiva, né? Se a gente Sim, total, né? Com o bem-estar do bebê, a gente tem que começar proibindo cesárea eletiva fora de trabalho de parto. Não que todas as mulheres tenham que parir, porque passar por um processo de parto, de trabalho de parto, eu sei porque eu pari também, é muito intenso. Então, às vezes, pode ter mesmo alguma mulher que não tem preparo emocional, ou não tem apoio, não tem suporte, não queira um parto, que tenha trauma já e não queira um parto. Mas eu realmente acredito que elas devem ser respeitadas também. Porém, a cesárea eletiva, como ela vem acontecendo, né, com menos de 39 semanas, 38, 39, fora do trabalho de parto, sem... As mulheres não têm informação, na verdade. Os casais não têm informação de risco e benefício. Então, se a gente realmente se preocupasse com o bem-estar do bebê, já teria que começar proibindo cesárea. Sim. É bem triste, porque hoje o que mais interna na UTI por problema respiratório são as cesáreas eletivas, né, do bebê que não está maduro, apesar de ter 39 semanas. E antes dessa resolução sair, que o Conselho Federal de Medicina disse, não indicamos que se faça cesárea eletiva com menos de 39 semanas. Diminuiu muito a entrada na UTI, porque antes se fazia com 38 semanas, e de cada 10 bebês, 3, 4 iam para UTI por 24, 48 horas devido a desconforto respiratório. Sim. Então, como tu disse, não é isento de risco, né? Tem toda a questão que quando o bebê entra em trabalho de parto é porque está tudo pronto. Se ele entrar em trabalho de parto com 37 semanas e 5 dias, uma coisa. Agora, eu fazer uma cesárea sem nenhum outro motivo que não seja um perigo. O bebê, sem ele ter entrado em trabalho de parto, corre o risco, né, de fazer tanto uma hipertensão pulmonar grave, que é de risco de vida, quanto ficar na UTI por um tempo, né, que não se sabe quanto, porque perde o vínculo materno, né, aquele bebê vai demorar
24 a 48 horas para melhorar o desconforto respiratório, não vai conseguir mamar nesse período. Então, como tu diz, não é nenhuma bandeira, só parto normal, não, mas pode ter os pródromos do trabalho de parto que mostra, né, que o bebê está pronto para então sim a gente fazer a cesárea, né? Eu tenho as duas experiências, né? Eu tive. Sim, nossa, transformadora. Mas eu, depois que eu pari, eu tive ainda mais sensibilidade, mais respeito pelas mulheres que acabam escolhendo cesárea. Porque dói, é difícil. Eu pensei em vários momentos, assim, que eu não ia dar conta. Eu pensei em desistir, eu pensei assim, meu Deus, vou pra faca, me leva pra faca. Então, por mais experiência que tu tenha, por mais conhecimento, quando tu tá passando pelo trabalho de parto ali, que tá quase nascendo, né? A gente realmente tem medo. E se tu não tiver apoio, se tu não tiver pessoas que acreditem e que te mostrem que tá tudo bem e que vai valer a pena, a gente acaba desistindo. Então, a minha dor foi fundamental. Ela foi fundamental porque na hora eu esquecia tudo que eu sabia, não conseguia. Pensar como doula. E por mais que o meu parceiro falasse também, tipo, não, mas tu tá indo muito bem, eu falava, não, mas tu não sabe. E aí quando ela Deita aí, Miguel. não, tá tudo bem, tu tá... Tá, ela sabe. Ela já viu, sei lá, 500 partes, então ela sabe. Ter esse porto seguro, né? Que vai estar ali para quando bater a vulnerabilidade, né, e a insegurança. Eu percebo muito isso. Que os casais, assim, claro, é muita emoção, muito hormônio, né? Como o pessoal diz, está lá na Partolândia e todo mundo quer o bem-estar do bebê, né? Então, se alguém ali diz que a coisa não tá legal, fica muito difícil, né? Sim. E eu falo assim, é muito diferente o apoio que um familiar dá e um apoio que a doula dá. Porque eu senti isso na pele. Quando ele falava alguma coisa, eu pensava, mas tu não sabe. E aí, quando ela falava, eu dizia, tá, ela sabe. E quando a minha parteira falava, eu pensava, tá, ela já passou pelo processo, ela já pariu e ela, né, além de acompanhar isso, então é muito engraçado, assim, faz muita diferença em quem tá acompanhando. Faz muita diferença.
Agora, quando eu recebo famílias lá no hospital que tem doula, eu pergunto, tem doula? Tem. Eu fico, que bom. Porque eu sei que a chance desse parto normal ir até o fim é muito maior do que um casal que chega, né? A não sei que seja um segundo filho ou estejam completamente certos do que eles querem, né? Sim. Mas, às vezes, assim, né, primeira gestação, um casal com uma idade um pouco mais nova, né, daí fica com aquele medo ali, será que... E também depende do médico plantonista, né, tem médico plantonista 100%, tem outros que tu já sabe que dependendo de como a coisa evoluir, talvez não evolua como a família gostaria, né. E depende até do dia, eu sempre falo isso, principalmente para os casais que fazem no plantão, depende muito do dia também, porque às vezes a maternidade está tão cheia, né? Tem tanta coisa acontecendo, às vezes tem 1, 2 trabalhos de parto, né? E está chegando. Então eu falo assim, e eles fizeram até um agradecimento essa semana e falaram de novo, foi fundamental a presença da doula. E eu sou super fã das doulas, eu falo assim, às vezes. Hora. Então a gente consegue garantir algumas coisas da humanização mais facilmente quando a gente tem uma doula junto. E a doula continua dando todo um suporte depois, né, Flávia? Então, independente de parto normal ou cesárea, a doula faz todo o acompanhamento na gestação, no parto e no pós-parto. Esse pós-parto é importante a gente saber. Hoje eu fiz, por exemplo, 2 atendimentos no pós-parto. Uma uma puérpera, né, com um bebê de 6 dias. Então, ela precisava de ajuda com a amamentação, ela precisava desabafar, conversar algumas coisas. E a outra puérpera já está com um bebê de quase 2 meses. Mas para essa de quase 2 meses, hoje era o momento, assim. Ela falou, Cris, hoje eu gostaria que você viesse aqui. Só para a gente tomar um café e conversar. Então, é uma coisa assim que eu deixo bem aberto. Geralmente eu peço para fazer no primeiro mês, porque a gente precisa, às vezes, arrumar alguma coisa na amamentação, mas às vezes a mulher só precisa conversar, inclusive conversar alguma coisa que não aconteceu no parto como ela gostaria. Às vezes virou uma cesariana e ela ainda não conseguiu processar por quê, ou então ser vista, né? Eu estava vendo uma entrevista da esposa do Príncipe Harry, que teve bebê. Sim. Você viu aquilo? E aí o repórter perguntou para ela como ela estava, ela quase chorou. E disse que quão importante foi para ela ele perguntar como ela estava, porque era uma coisa que ninguém perguntava. E aí a gente vê, né? Até a princesa se sente invisível no período pós-parto, em função de que a atenção toda é para aquele filho, né? E às vezes a mulher é deixada em segundo plano por toda a rede de apoio, e às vezes pelo marido, não por maldade, mas pela situação que se forma, né? Da onde se concentra a atenção. Eu acho que isso dá uma live bem legal, Flávia. Que hoje tenho um bebê de 1 ano e 3 meses, e por mais que seja o segundo filho, por mais que eu saiba tudo, que eu lide com mulheres, que eu cuide de mulheres no pós-parto, é uma coisa assim que eu ainda tenho dificuldade em equilibrar essa demanda que meu bebê ainda tem, e o trabalho, e casa, e a filha mais velha. Então, acho que esse é um assunto que está vindo cada vez mais à tona, as pessoas estão falando cada vez mais sobre a sanidade das mulheres, das mães, das puérperas. E o puerpério, às vezes a gente olha, a gente acha que é só o primeiro mês, ou só os primeiros 3 meses. E tu vê, a Duquesa já tá com um bebê de alguns meses, né? Sim, nossa, deu dó, assim, de ver ela quase lacrimejando em público. Tu imagina qual é a pressão que ela tem por ser mulher de um príncipe, né? Sim. Mas a gente também tem as nossas pressões diárias, né?
pelo trabalho do marido, por todas as coisas que a gente vai fazer, e a gente sofre tanto quanto, né? Sim, só que não está na mídia, né? As pessoas estão sozinhas nas suas casas, né? As mulheres. E os grupos de apoio de mulheres, né? Mulheres, como tu deve ter algum grupo que das tuas dolandas, né? Eu tenho um grupo de 250 mulheres que a gente se ajuda mutuamente. São mães que eu não conheço pessoalmente, que não são minhas pacientes, algumas até são, mas que quando elas precisam e têm alguma dúvida pediátrica, eu sempre respondo. Tem gente dos Estados Unidos até. E todas têm a mesma queixa. O quão difícil é fazer as coisas da forma que elas gostariam e como elas se sentem sufocadas pelo fato de que muitas vezes ela não tem apoio dentro da própria casa. E elas se sentem desamparadas, né? E as mulheres, elas têm medo também de falar. Às vezes que elas não estão... É um tabu. É um tabu. Então, como mãe, como mulher, tu não pode falar que tu não tá totalmente realizada, né? Ou que é difícil. Eu sou uma mãe, uma mulher que eu gosto, eu posto nos stories direto, quando eu vejo coisas assim sobre puerpério, ou sobre como é difícil, eu falo, é difícil sim, mas passa, é uma fase, né? São fases que a gente está sempre ali vivendo e conseguindo ultrapassar, mas é difícil e a gente tem que falar sobre isso. Eu tenho um grupo pós-parto, para todas as mulheres que eu acompanho, elas vão para o grupo pós-parto. E eu usei muito esse grupo quando o Noah era menorzinho. E eu falava para vocês, meu Deus, esse grupo já era tão importante para mim. Mas agora eu sei, assim, porque a gente esquece, né? Eu tive o Noah depois de 11 anos da Sofia. Então, eu esqueci muita coisa e eu não vivi muita coisa que eu vivi com ela e eu vivo agora com ele, né? Então, a gente tem que se unir. E o puerpério é pano para manga. É verdade. E se a gente não tem uma boa rede de apoio, a coisa degringola, né? E mesmo tendo, às vezes, né, uma boa rede de apoio, que nem a Megan, ela tem alguém, né, para limpar a casa, fazer tudo. Sim, e ainda né? assim, Se ela não tem... Né? E o fato, assim, de... A gente se anula, né? Quando a gente tem um bebê, como mulher, a gente se anula... Mesmo que temporariamente, mas a gente já não tem mais o tempo que a gente gostaria para o marido, a gente já não tem mais o tempo que a gente gostaria para poder... Eu falo assim, eu brinco, tem dias... O tempo que a gente perde total é o tempo para nós mesmas, né? A gente acaba sendo mãe e aí essa figura materna se transfere para o relacionamento, para a relação com os filhos, para a relação com os avós, né? E aí todo mundo vê aquela figura materna, mas que não pode mais arrumar o cabelo, que não tem tempo para pintar a unha, que não tem tempo para tomar um café com as amigas, e que quando mostra essa vontade de querer ficar um tempo só com ela mesma, ou com as amigas, ou caminhar na rua, parece que é um... Como assim? Tu vai deixar teu filho? Como se ninguém mais fosse... Aquele filho não fosse de mais ninguém, só dela. Voltou. Mas eu falo assim, tem dias, isso aconteceu no domingo. Eu deixei o Noah e a Sofia na casa com a tia, na casa das tias. Eu falei, gente, hoje à tarde eu só preciso ficar vendo Netflix. Era tudo que eu queria. Eu preciso almoçar na cama, um tempinho para mim e passar a tarde vendo Netflix. Então, a gente precisa. A gente precisa se priorizar. Isso é uma coisa que eu falo muito para os casais e para as mães. Para o bebê estar bem, a gente tem que cuidar da mãe. Então, quem quer ajudar a cuidar desse bebê, cuida dessa mãe. Cuida da mãe, que a mãe cuida do bebê. E claro, se a mãe quiser uma ajuda com o bebê, ela vai... Geralmente ela fala, né? Olha, fica com ele um pouco, eu vou tomar um banho. Fica com ele que eu quero ir fazer a unha. Mas se a gente começar a cuidar mais das mulheres, mais das mães, a gente tem um ganho muito maior. Até essa semana teve aquele caso daquele bebê abandonado numa caixa, numa empresa aqui em Florianópolis, né? E quando eu vi a matéria no jornal, todo mundo xingando a mãe, ofendendo a mãe, falando... E sim, é uma coisa muito triste, né?
tu abandonar um bebê, mas, gente, assim, ó, a gente não sabe o desespero daquela mulher para fazer isso, a gente não sabe. Então, eu jamais julgo. E cadê o pai daquele bebê? E aquele bebê não tem avó, sabe? Cadê a família? Por que a gente só julga as mulheres? Por que a gente, de novo, né? A gente dá toda a responsabilidade para cima da mãe? Não é justo. E nós mulheres, nós fazemos isso, né? Nós julgamos umas às outras. E, ai, gente, vamos parar com isso. A gente precisa se unir. Para criar uma criança, a gente precisa de uma tribo inteira, né? Verdade. Então, é bem importante. Apoio. Por isso que eu gosto muito do papel da doula no pós-parto também. Sim. A gente continua. A gente concorda em tudo, né? Que doula é igual, sei lá, mel, para quem pode, né? Tipo, dá certo com tudo, com banana, com aveia, com chá de limão. É verdade. Porque a doula, ela vem para resgatar o que as mulheres tinham antigamente, né? Que eram as mães, as avós que já tinham parido um monte de filho. E a gente tinha isso, a gente tinha uma tribo. Então, essa coisa da mulher criar o bebê hoje sozinha. Então, a maioria de nós moramos em apartamentos. Sim. Então, tu bota uma mulher recém-parida num apartamento o dia inteiro com um bebê, ela não tem ninguém para conversar, para desabafar, ninguém para fazer uma comida para ela, ela tem que limpar a casa. Algumas mulheres precisam